Fica logo depois de Obadias. Rapaz, se tem uns livros difíceis de achar, são esses, né? Dos profetas menores. Às vezes tu pergunta, meu Deus, onde estão? Você sabe por que foi dado o nome de profetas maiores e profetas menores, né? Você tem noção disso? Acredito que tenha, né? Se você não tem, por quê? Porque os profetas maiores, o texto é maior. E os profetas menores, o texto menor. Só que entenda uma coisa. Eles não poderiam ser classificados dessa maneira, porque não é pela grandeza do texto, e sim pela história redigida. Então receba uma coisa aí na tua vida, em nome de Jesus. Não é pelo que eles acham a teu respeito, é pelo que o céu já declarou a teu respeito. Existem pessoas que elas vão ser startadas no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Elas vão ser impulsionadas. Elas viverão tudo aquilo que o céu preparou para a vida delas em nome de Jesus. Eu acredito que Deus está falando com você. De repente até o dia de hoje você vira e diz assim: não tem nada acontecendo. De repente até o dia de hoje você olha e diz assim: eu não tenho tido a resposta para as minhas queixas. Mas a partir de hoje Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar o laudo. Deus pode mudar a circunstância, porque Ele é Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Vamos tratar hoje de um sermão textual. Deixa eu olhar aqui meu relógio aqui, saber quantos minutos eu possuo. Amém. Vamos tratar de um sermão textual hoje, ou seja, um sermão voltado para o texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou te dar, eu vou ler o capítulo 1, né? São 17 versículos, mas deixa eu te dar o capítulo 2 no seu versículo de número 1 só. E depois a gente vem e eu começo a pregar. Pode ser assim? Então capítulo 2, verso de número 1. Ok? Aleluia. Podemos? Todos acharam? Amém. Então vamos ler juntos um versículozinho só. Vamos lá? Então, não, versículo 1, vamos lá. Versículo 1 vai até o seu Deus, tá bom? Então pode ser assim? Vamos lá então, vamos lá. 1, 2, 3, vai. Então, até aí, vamos mais uma vez para gravar, não ficar gravado no seu coração. Então, até aqui. Deus e Pai, toma as nossas vidas nas tuas mãos, fala conosco, usa-me conforme a tua vontade. É o que eu quero te pedir, no nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Amém. É muito interessante, porque esse texto fala a respeito de um porto, né? Fala a respeito de Jope. Mas eu quero agora ir para o capítulo de número 1, a partir do seu versículo de número 1. A partir do versículo de número 1, o texto diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonatas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio. Me ajuda, achou o quê? Que ia para Tarsis. Aí o que ele faz aqui? O que o texto diz? Que ele pagou, me ajuda, ele? Pois a sua passagem embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor, é o que diz o texto. Mas o Senhor, me ajuda, vai. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio
estava a ponto de se despedaçar, é o que diz o texto. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio. O que eles fizeram? Eles lançaram ao mar as cargas. Repita comigo: as cargas. Esse navio era um navio de transporte, aonde o capitão dessa embarcação, ele cuidava de cargas que não eram dele. O objetivo dele era chegar em Tarsis em segurança. Eu estou só falando a nível de conhecimento, só para que a gente chegue onde eu preciso. Então, ele conduzia, ele era um navio condutor. As pessoas iam lá, pagavam, ele ia, pegava as cargas e colocava na sua embarcação, e ele transportava essas cargas. O que ele fazia? Cargas essas que não eram dele. O capitão não era dono da carga, ele transportava a carga, e ele era pago por isso. Você já reparou que de repente Deus vira para Jonas e diz assim: Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Aí Jonas desce ao porto de Jope e resolve ir para Tarsis. Mas você observou que quando ele chega diante do capitão daquela embarcação, ele chega e pergunta, estou conjecturando, quanto custa para entrar na tua embarcação e chegar em Tarsis? Agora você compreende um capitão que já havia feito esse tipo de trajeto por muitas vezes, e nunca talvez houve uma história de tempestade no meio do caminho, e que agora o capitão vira para Jonas e diz assim: custa tanto. E Jonas vai lá e paga o preço. O texto está dizendo que ele quer fugir da presença do Senhor, e agora ele vai entrar numa embarcação. E o texto é muito claro, porque diz que no meio do trajeto se levanta um forte vento. E o texto também diz que uma grande tempestade. Agora o capitão daquela embarcação começa a olhar e começa a se questionar a respeito de muitas coisas. Dentre elas, não é tempo de tempestade. Nesse período do ano nem chove. Como que agora se levanta uma tempestade? Ele vira para os seus marinheiros e diz o seguinte, estou conjecturando: vocês observaram que o dia estava bonito? Que o dia estava promissor? Vocês olharam na mesma ótica que eu olhei? Vocês viram que essa navegação era uma navegação segura? E de repente os marinheiros vão virar para o capitão e vão dizer assim: sim, Senhor, não é a primeira vez que nós navegamos contigo. Uma outra coisa, nós sabemos da tua capacidade de conduzir essa embarcação. E Jonas então decide descer ao porão daquela embarcação. E o texto diz que se levanta um vento forte, agora uma tempestade. Aí o complemento de tudo isso é que o navio está ao ponto de despedaçar-se. Ele não tem uma outra opção. Versículo seguinte: uns começam a olhar para os outros e o medo começa a imperar naquele lugar. Sim. Já navegaram tantas vezes, mas essa navegação aqui é uma diferente. Ela está com cheiro de morte. Na minha impressão, o cheiro é de que nós não vamos voltar para casa. O texto
diz o seguinte: lançavam ao mar, me ajuda, lançavam ao mar a carga que estava no navio. A pergunta é: o que a carga tem a ver com isso? Você imagina agora o capitão da embarcação olhando para os marinheiros e dizendo assim: a única maneira de sobrevivermos é jogarmos as cargas no mar, lançarmos no mar. Por que você permitiu que um Jonas entrasse na tua embarcação? Imagina se Deus do alto virasse e dissesse exatamente isso. Por que você resolveu fazer essa aliança? Não entendes tu que o que eu dei é para ti? Que a unção que desceu do céu é tua. Por que você está compartilhando, permitindo acessos? Ei, o meu Deus manda eu te dizer que essa família que tu diz que é tua, ela não é tua. Que esse carro que tu diz que é teu porque está no teu nome não é teu. Que essa casa que tu diz que é tua não é tua. Que esses filhos que tu diz que são seus não são seus. Deus te emprestou. Agora, existem cargas que vão para o mar. Que não tinham noção. Porque aqueles que estavam sendo conduzidos, ou aquilo que estava sendo conduzido, a única certeza é de que eu entrei e que vou sair. Agora, os marinheiros estão lançando as cargas. Para de perder. Se posiciona. Tem um Jonas. Tem um desobediente. Tem um desalinhado. Que não tem compromisso com as cargas que foram adquiridas. E se não basta as cargas, ou se não te bastar as cargas, ok. Só que no versículo anterior, a tua embarcação, está ao ponto de se despedaçar. O que é isso, pastor? Aquilo que você construiu com tanto sacrifício, suor, lágrimas, dificuldades. Peguemos as cargas. O que nós vamos lançar? As coisas mais pesadas. Por quê? Porque elas são mais significativas dentro da embarcação. Pega o amor. Pega a cumplicidade.
Pega a família, pega a família, pega a família, lança no mar. Pega o companheirismo, pega ele, pega-o. Tudo isso porque tem um Jonas. Deixa eu te dar uma luz. E você vai precisar se reportar a alguém do teu lado. Talvez só essa vez você vai virar a ele ou a ela e vai dizer assim: você é o capitão da tua embarcação. O capitão. Patrícia, tem lugar aqui na frente se vocês quiserem, tá? Podem vir. O capitão, claro, meu pastor, da sua embarcação. Você. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, o que o texto diz? Parte final: Jonas, porém, havia tá nem aí, cara. Tá nem aí. Quem tá perdendo é você. E por mais que tivesse na época, Tiago, um seguro que garantisse o pagamento da carga, uma vez que ela fosse extraviada, tivesse um seguro para tudo isso, o seguro não ia trazer de volta o que se perdeu. Quer entender? A Bíblia diz que Jó tinha 7 filhos homens e 3 mulheres. Quantos filhos? 7 homens e total de 10. Ok? E aí ele agora vai perder os 10. Inclusive o fato dele ter o maior número de homens era o sinal da prosperidade que Deus dava sobre a vida dele. Deus deu sobre a vida dele. Aí lá na frente, o Senhor vai devolver, não, vai dar outros. Repita comigo: vai dar outros. E os que se perderam? Fala para mim. Esquece. É uma amnésia. E os que se foram? Agora eu tenho alguém dentro da embarcação que está dormindo, cara. Por quê? Porque não tem compromisso com a carga. Deus está virando para você, está dizendo: você tem um compromisso com a carga, porque te foi confiada. Esse compromisso que você possui com a carga, você vai prestar conta dela. Você entende? Quando o apóstolo Pedro vai dizer assim: olha, se o homem não trata bem a sua esposa, que é o vaso mais frágil, as suas orações são interrompidas. Cara, ora, e o céu é de bronze.
Mas nos versículos posteriores, no versículo 6, eu vou tentar dar uma caminhada aqui. Diz que chegou-se a ele, o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo? O capitão vai lá e diz assim: por que você está agarrado no sono, cara? Levanta-te, nos ajuda, cara, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Por quê? Porque ele havia declarado isso. Então, se ele havia declarado que fugia da presença do Senhor, e esse conhecimento chega aos marinheiros, que automaticamente chega ao capitão da embarcação, por que ele permitiu? Não são grandes orifícios que afundam uma grande embarcação, são as pequenas fissuras, que uma vez que a água chegue na casa de máquinas, vai fazer com que uma grande embarcação, por maior que seja, não consiga se manter. E aí, no versículo de número 11, o texto diz assim: disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Olha para mim, porque isso é muito sério, amados. Eu hoje estou pregando aqui uma mensagem para falar de família, da importância da família. Olha como algo que não foi resolvido. E olha a fúria do mar, que vai se tornando cada vez maior. Aí no versículo de número 12, o texto diz assim: respondeu-lhes: toma-me, ou tomai-me, e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aí você olha e diz assim: que bom, ele reconheceu. Aí no versículo de número 13 diz assim: não devias ter entrado pela porta. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Vi uma coisa aqui no... Jesus. Entretanto os homens remavam, esforçando. Eles estão tentando de todas as formas. E eles estão remando. Qual é o objetivo dele? Era não ter que jogar Jonas para o lado de fora da embarcação. Mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando-se cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aí eles levantaram Jonas, e o texto diz que lançaram ao mar. E a Bíblia diz o seguinte: cessou o mar da sua fúria.
Talvez eu esteja aplicando um texto que você conheça bem. Poderia eu pular versículos aqui, mas eu quis talvez interagir contigo nessa história. Aí no versículo de número 16, diz assim: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. E o texto continua dizendo assim: deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aí vem o versículo que você leu comigo. É como se eu começasse a pregar agora. E aí eu só preciso de alguns minutos para concluir essa mensagem. Leia comigo então. Ele ora, repita comigo, ele ora. Repita comigo, foram 3 dias exaustivos. No versículo 10, me ajuda, no versículo 10 o texto diz assim: falou, pois, aqui, presta atenção, eu vou ler, e aí você vai vir me acompanhando, lendo junto comigo, tá? Falou, pois, o Senhor com Jonas. Não? Falou com quem? Que isso? Com peixe. Mas quem orou? E quando Deus responde, Ele fala com quem? Mas não era para ser com quem orou? Isso é para mostrar para você que a resposta que você quer nem sempre acontece da forma que você espera. Quando Ele decide falar, Ele fala com lugar. O peixe, ou grande peixe, era só o lugar do esconderijo. E quando Ele decide se manifestar, Ele se manifesta ao lugar. Deus não está falando aqui com o homem dentro do peixe. Deus está falando aqui com um peixe que carrega o homem. Ele vai falar com o ambiente que foi construído.
Repita comigo: 3 dias. Deus falando com o ambiente. E quando Jonas pensa que Deus vai falar com ele, é como se o Senhor dissesse: eu estou movimentando o ambiente com você dentro. É mais para a esquerda, é mais para a direita. O ambiente não vai para onde ele quer. Talvez outrora iria até você chegar dentro desse ambiente. Você entende que o ambiente ouve a voz e obedece? E aquele que está dentro do ambiente tem dificuldade de obedecer. Você compreende que tem coisas acontecendo do lado de fora, que de repente aquele que está do lado de dentro não está entendendo o que está acontecendo? Parece que a oração daquele que está do lado de dentro não tem surtido efeito. A impressão daquele que está do lado de dentro, por não saber quantos dias vai ficar no ventre daquele grande peixe, esse começa a trazer questionamentos dentro de si. Só que tem um ambiente externo se movimentando. Você está entendendo? Deus pega o ambiente que você construiu, o ambiente da oração, e começa a movimentar o ambiente. É Deus falando conosco assim: ó, pode ser que tu não consiga ver com os teus olhos, mas há um movimento no ambiente que foi construído, e esse ambiente se chama oração. Você não está vendo, mas Deus está agindo. Ele resolveu não falar com você, mas Ele está falando com o ambiente. Você está entendendo? De repente contigo Ele não está falando nada, mas com o ambiente Ele está dando a direção. Então tem um ambiente que está te conduzindo para o lugar certo. Você entende? Tem um ambiente que está Ele está pegando, Ele está guiando, Ele está dizendo mais para a esquerda, mais para a direita. Ele está preocupado com você. Porque você, no meio disso tudo, você está perdido. No meio disso tudo você está desorientado, você não sabe o que você vai fazer. Mas Deus está dizendo: entra no ambiente da oração. Pois ainda que você tenha desobedecido no passado, tem um Deus que tem algo contigo nesses dias. Deus está dizendo: não me virão à memória nada do que você fez anteriormente, pois eu sou o teu Deus, pois eu sou o teu Senhor. Em nome de Ezequiel, capítulo 33, a partir do seu versículo de número 12, irmãos, é Deus virando para você e dizendo: eu preciso preparar um ambiente, porque a partir do momento que eu preparo o ambiente, eu começo a tratar de você, eu começo a cuidar da tua vida, eu começo a arrumar a casa. Você está entendendo? Deus está dizendo: eu estou arrumando a casa. Olha o que diz, olha, tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo a justiça. Errei o texto. Põe no capítulo de número 30, põe o versículo seguinte, versículo 13 para mim, em nome de Jesus. Isso, errei um versículo. Vamos ler comigo: quando eu disser, vai ao justo, que certamente, e ele, vamos praticar, mas que ele, repita comigo, diz assim: eu tenho um Deus justo. Vamos prosseguir, versículo 14. Quando eu também disser, solta a tua voz na unção. Quando eu também disser, certamente, e ele, mais forte, e ele do seu pecado, e fizer juízo e justiça,
a restituir esse o perverso penhor. Vai pagar e pagar, e andar, e não, certamente viverá e não morrerá. Deus está dizendo para você, ainda que você tenha desobedecido lá atrás, Ele está virando para ti e Ele está preparando um ambiente que vai te tratar, é um ambiente que vai te cuidar, é um ambiente que vai te preparar. Ele tem coisas para fazer, Ele tem, por isso, vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim: não espere ouvir a voz de Deus, pois Ele está conversando com um ambiente que Ele preparou para você. Repita comigo, diga assim: Jonas não tinha noção do que estava acontecendo do lado às vezes você está tão preocupado que você se esquece de um Deus aonde até os peixes lhe obedecem. Falou, pois, o Senhor ao peixe: esses dias, a níveis de cuidar da saúde, eu tenho feito alguns exames. Meu clínico diagnosticou algo. Meu pneumologista me pediu exames mais detalhados. Na sexta-feira eu fui fazer uma tomografia. Aí você entra dentro da máquina, né? Ela passa. Você inspira. Em cima tem um alto-falantezinho. E deve ter embutido um microfone, porque a sala é toda fechada e eles me ouviam. Com certeza. Só que do lado de fora, Deus preparou alguém para dizer assim: não fica com receio não, porque vai dar tudo certo. Do lado de dentro, você está vivendo o afã de um processo. Pela sua limitação, você está voltado para as coisas do lado de dentro. Só que Ele não está falando com o lado de dentro. Ele vai usar alguém do lado de fora. Você está entendendo? Diga amém. A Bíblia diz em Atos 28, no seu versículo de número 2, no versículo de número 1, eles vão chegar a uma ilha chamada Malta. Depois de um naufrágio, depois eles se agarrarem aos destroços da embarcação, eles vão chegar a uma ilha em segurança. Diga assim: em segurança. Diga assim: eram 276 homens. Me ajuda, quantos homens eram?
Diga assim: Paulo foi usado para eles. E aí eu digo, dizendo a eles: olha, nem um fio da vossa cabeça se perderá. Diga assim, ó: se cumpriu a palavra. Vira para a pessoa do teu lado e diz assim: vai se cumprir a palavra na tua vida, em nome de Jesus. Só que quando eles chegam em Malta, a Bíblia diz que os bárbaros, me ajuda nesse texto, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Repita comigo: os bárbaros não possuíam humanidade. Sabe o que Deus faz? Vai mudar as características deles para recebê-los. Deus está mudando ambientes externos para receber você. Deus está trabalhando onde você menos imagina, para poder receber você. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão acender uma fogueira, me ajuda, eles vão acender. Agora você imagina o tamanho dessa fogueira, para aquecer 276 homens. Você compreende o tamanho? Você compreende o quão gigantesco e o quão trabalhoso foi para acender uma fogueira? Você entende isso? Antes de Paulo e esses marinheiros chegarem, Deus já estava trabalhando. Eu quero te dizer que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, de que nada foge do controle dele, de que antes de você chegar, Deus preparou e vai preparar a melhor equipe para te receber. Antes de você chegar, Deus vai preparar os melhores, porque quem está chegando não é um qualquer. Ah, mas eu desobedeci, mas eu também, o irmão também, a outra também, o outro também. Quem nunca desobedeceu? Mas o amor de Deus é muito maior que tudo isso. Ele te ama. Eu gosto de fazer uma pergunta nesse texto, somente para os jovens que têm cabeça fresca. Eu ando esquecendo das coisas. É a idade, irmãos. Não ri não. Mas eu gosto de fazer uma pergunta. Olha o que diz o texto: acolheram-nos todos por causa da chuva que caía, por causa. Então diga assim: chovia e fazia frio, fazia frio e chovia. Pega no teu coração: quem foi que sustentou a fogueira acesa chovendo? Fala para mim. Quem foi que manteve essa fogueira acesa debaixo de chuva? Fala para mim. Fala para mim. A Bíblia diz que Elias ora, depois de ter jogado cântaros de água em cima do holocausto. E a Bíblia diz que ele ora e Deus derrama fogo dos céus, que não respeita a gravidade. Primeiro consome o cordeiro, depois consome a lenha, depois consome as pedras, e depois consome a água que estava em volta. Deus está virando para você e está dizendo: descansa e confia. Mas por favor, vá na direção certa dessa vez. Falou, pois, o Senhor ao peixe: a Bíblia diz que Jesus vira para os discípulos e diz assim: olha, agora vocês vão passar para o outro lado da margem, enquanto eu subo para orar. Aí a Bíblia diz assim: e vendo-os em dificuldade. Você é louco. Jesus está em cima do monte, os discípulos estão lá no meio do mar,
diante de um vento contrário e de uma tempestade. Diga amém se você entendeu. Estou encerrando agora. Diga amém se você entendeu. E a Bíblia diz: e vendo-o em dificuldade. Vira para essa pessoa do teu lado, que ela precisa ouvir isso hoje. Ela veio aqui talvez só para ouvir isso. Ela veio aqui só para saber disso, para ter certeza. Ela sabe, mas ela precisa ter certeza disso. Vira para ela e diz assim: ó, ele enxerga no escuro. Na sua limitação, você enxerga até, mas ele ou nele não há limitação. Ele te trouxe hoje aqui para dizer: eu resolvi falar com o ambiente, porque você até o dia de hoje não quis me ouvir, ou me ouviu e não quis obedecer. Mas por amor a ti, e por eu saber que você vai frutificar, eu vou guardar a tua vida. Você não vai morrer sem que se antes cumpra-se a minha vontade, sem que antes se manifeste o meu querer na tua vida. Deus está dizendo. Aí o Senhor vira para nós e diz assim: olha, Pamela, só faça uma coisa: não saia da posição que eu te coloquei, pois a posição que eu te coloquei e para a posição que eu te chamei, só eu posso te remover. Então Deus hoje em amor está dizendo assim: eu te convoquei para um grande exército, eu te convoquei, e o Espírito hoje te pega em amor. Não é porque não, é em amor. Te trouxe hoje aqui para dizer que você vai viver e que você não vai morrer antes de contar todos os feitos que Deus fará na tua vida. Ele está te guardando, Ele está falando com o ambiente externo, mas quando você chega, já tem algo acontecendo do lado de fora. Quando você chega, já tem algo se manifestando do lado de fora. Deus está dizendo: eu sou contigo. Três dias, repita comigo: 3 dias. É um processo. Desculpa o que eu vou falar, mas se você tivesse obedecido antes, quantos processos você não estaria livre? Quantas lágrimas seriam evitadas? Não entendes tu que só eu sondo e conheço o teu coração? E de que não há nenhum outro que lhe sonde de forma tão profunda quanto o teu Criador? Coloca a letra para a gente dessa canção, Mateus, por favor. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Oh, aleluia. Tu
És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Cadê as meninas do start? Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Hoje vem na presença do Rei. Os nossos trabalhadores, deixa Deus usar vocês. Teu amor liberta. Nossas trabalhadoras, Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado sou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. 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 Que se abra o céu, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. vamos fazer algo aqui, ó. Você imagina Jonas dentro da embarcação, ou dentro do grande peixe, dentro do ambiente. Ele não tem noção de que aquilo que Deus está fazendo está do lado de fora. Então você vai se deparar com Jonas, porque ele não vê isso aqui. Vocês estão me entendendo? Ele não contempla isso aqui, ó. O que ele está vendo são algas. O que ele está vendo são coisas, talvez na limitação daquilo que ele pode enxergar. É um ambiente muito escuro para ele. Mas eu vim te dizer que mesmo nos ambientes escuros tem algo acontecendo do lado de fora. Você está entendendo? Do lado de fora tem algo acontecendo. Se abra, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança
nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o seu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, O teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. primeiro me amou. Eu quero. Primeiro me amou. Semana que vem 12 horas para 12 meses. Porque quem se adianta governa, irmãos. Mas pastor, faltam 6 para o término do ano. Sim, nós vamos fazer 12 horas em prol de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E nós vamos fazer em prol do ano que vem, 2023, em prol de janeiro. Me ajuda, vai. Em prol de fevereiro, março, abril, maio e junho. Na semana que vem, eu preciso muito que você esteja aqui a partir de 8h30.